Oi, gente, tudo bom? Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, a oportunidade, né? Eu tenho aqui uma tarefa que, para mim, vai ser um pouco difícil. Primeiro, por ser da área técnica, né? Então, alguém da área técnica, eu tenho formação em eletrônica e sou meteorologista. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero tentar falar de Simondon, inteligência artificial e colocar um pouco de política. Então, assim, está vazando da minha cabeça. Eu fico o tempo todo tentando puxar o assunto, né? Então, vocês me perdoem qualquer deslize, eu vou deixar minhas notas na tela. É fruto de brainstorm, deve ter um monte de besteira. Provavelmente também fale um monte de besteira, mas eu acho que é interessante a gente debater, né? Eu acho que, se está vazando na minha cabeça, eu gostaria sei lá, que alguém viesse também contribuir com o debate, né, para a gente pensar todo mundo junto essa questão homem-máquina, né, e consciência. E eu quero dedicar essa fala ao Alan Turing. Alan Turing, né, é um dos fundadores da computação, né, ao lado do Babbage, da Ada Lovelace e do Jacquard, né, e 2012 se comemora o centenário de nascimento do Alan Turing. Tá? Bom, vamos lá. Queria introduzir falando do Simondon. Então, como um técnico eletrônica leu Simondon, leu especificamente os modos de existência dos objetos técnicos, a parte 1, qual foi a minha impressão, né? E eu fiquei... primeiro, eu acho que um dos graves, eu quero falar sobre, no ponto de vista da computação, eu acho que é um dos graves erros da filosofia da computação é não ter política no meio, né? Isso falando também como um programador de software, né? Enfim, quando eu leio Simondon, né, aquela introdução, né, eu vou ler aqui, depois falar o que eu acho, né? Este estudo é animado pela intenção de suscitar uma tomada de consciência do sentido dos objetos técnicos. A cultura se constitui como sistema de defesa contra as técnicas. Ora, essa defesa se apresenta como uma defesa do homem, supondo que os objetos técnicos não contêm uma realidade humana, né? E um outro trecho, a tomada de consciência dos modos de existência dos objetos técnicos deve ser efetuada pelo pensamento filosófico, que deve cumprir aqui um dever análogo àquele que desempenhou na abolição da escravidão e na afirmação da pessoa humana. A oposição entre cultura e técnica, entre homem e máquina, é falsa e sem fundamento. E, quando eu leio esse trecho, que, para mim, fala sobre abolicionismo, eu me pergunto se essa ambiguidade no parágrafo do abolicionismo é acidental, ou é proposital, ou um efeito da tradução, né, que eu li em português, tradução do pessoal do CTM, né? Se é falsa essa oposição entre humano e máquina, a tomada de consciência se dá na mente do humano ou também no interior da máquina? Analogamente, havendo uma consciência, a abolição também seria do humano, né? Então, isso que me instigou falar sobre inteligência artificial e pensar como isso se articula e como a ciência da computação pensa inteligência artificial, né? Bom, mas a gente retoma um pouco mais adiante, né? Eu acho que convém falar um pouco do pensamento de Simondon e tentar exprimir o que um técnico como eu entendeu do Simondon, e eu queria até conversar depois se essa minha percepção é válida, né? E o interessante é que o pensamento de Simondon, contemporâneo ao desenvolvimento da cibernética, dos anos 50, digamos, aurora da revolução da informática, mas por outro lado, ele se apresenta como um contraponto à teoria cibernética, né? Eu achei que, lendo o texto dos modos de existência, que o Simondon é muito feliz se concentrar em sistemas termodinâmicos, em eletrônicos, e a partir deles extrair a dinâmica evolutiva dos objetos técnicos. Ou seja, a crítica que ele faz da cibernética, se eu entendi, né, eu também tenho sérias ressalvas à cibernética, como teoria de controle, né,
é que você não adianta você equivaler o ser humano, o animal, da máquina, através puramente da troca de informação. É preciso analisar evolutivamente o objeto técnico, né? Como é que ele é modificado, né? Através do tempo. E eu acho que ele é muito feliz. Ele estabelece uma metodologia que eu achei muito boa por focar, olhar o aparelho, olhar as peças, olhar o conjunto, como é que aquilo se articula, como é que a ideia de máquina é atualizada, é concretizada, né? E eu acho que esse método é super válido hoje e que a gente deveria continuar com isso, né? Ou seja, que a sua visão de evolucionismo é baseada no seu próprio funcionamento do dispositivo, né? Eu acho que a diferença... Bom, enfim, eu quero mostrar como eu entendi o que o Simondon trata de máquina, de objeto técnico, né? E eu queria começar com o que o Simondon fala que é essencial no objeto técnico, né? Por exemplo, a noção de informação, né? Mas vou pegar um exemplo já do rádio, da era do rádio, que é o diodo transistor, né? Vamos lá. Então, o que seria essencial num equipamento como o diodo? Bom, esse aqui, isso é um diodo, tá? Ele pode ser operado como uma chavinha, por exemplo. Existem inúmeros tipos de diodo. Então, basicamente, é um dipolo, ou seja, são dois polos. Eu ligo minha bateria, só que dependendo da polaridade que eu ligar essa bateria, dependendo da tensão que eu aplicar sobre o diodo, ele vai conduzir ou não, e vai conduzir de uma determinada forma, né? Então, o que seria essencial no diodo, né, seria, digamos assim, uma ideia do diodo. Isso aqui é um gráfico. Essa é a corrente, né, que o diodo, digamos assim, deixa passar, e essa é a tensão, né? Essa linha azul mostra a relação entre tensão e corrente no diodo. Então, o diodo, essencialmente, seria um objeto técnico que apresenta essa curva, tá? Essa curva nada mais é do que a expressão da equação de Shockley, né? Ou seja, é um dispositivo que apresenta uma relação entre corrente elétrica e tensão que é não linear, né? Dada por essa exponencial aqui, né? Interessante, vale ressaltar que o Shockley, inventor do transistor, ele, no fim da vida, ele exibiu sérias ideias racistas, assim, muito complicado. Acho que é até uma coisa interessante analisar um pouco mais isso, mas só um parênteses, né? Enfim, essa seria a essência do diodo, né? Só que da essência à concretude, a um diodo, né, existe um espaço a ser preenchido, alguma outra coisa, né? Que seria o quê? O que eu entendi no Simondon, que ele coloca como o objeto abstrato, a máquina abstrata, que é o quê? Como a receita de como construir um diodo, ou seja, como pegar essa ideia essencial de que a gente precisa de um equipamento que exiba essa relação tensão-corrente, né? Como é que a gente constrói isso, né? E aí existe um pulo muito interessante, porque eu posso fazer... Isso aqui é uma válvula, tá? Eu posso criar um diodo válvula e posso criar um diodo semicondutor, tá? Ou seja, eu tenho vários esquemas abstratos, do tipo, pegue uma câmara a vácuo, coloque um cátodo e um ânodo, enfim, aplique uma tensão, a placa tem que ser feita dessa forma. Isso é o abstrato, né, o esquema, né? O interessante é que do essencial para o abstrato não existe uma única passagem, tá? Eu posso fazer uma válvula e posso fazer um diodo, ambos um diodo semicondutor. Ou seja, em vez de usar um tubo a vácuo, eu posso utilizar uma junção semicondutora, né? Ou seja, olha que interessante, né, para a gente já começar a pensar numa filogenética da técnica, né? Uma mesma essência maquínica, ela pode se manifestar abstratamente de outras formas. Só que o abstrato ainda não é a máquina, né? A máquina é o quê? A máquina que a gente pega e manipula é a matéria, né? Então, ainda existe um outro pulo a ser feito, tá? E esse pulo ele é interessante porque quando construímos o objeto e começamos a operá-lo,
a gente começa a perceber aquilo que o Simondon fala de margem de determinação, que a margem de determinação, pelo que eu entendi, é como o objeto técnico lida com as informações ambientais, né? Então, quando eu passo do essencial para o abstrato, eu imagino que, olha, aquilo vai operar a temperatura ambiente, né, num local seco, condições de laboratório, né, e eu construo o meu equipamento físico na esperança de que essas condições satisfaçam. E, na realidade, quando eu começo a operar o diodo, eu percebo que depois de um mês ele queima, ele vai operar no calor, né, num ambiente úmido, ele não vai funcionar bem, ele é suscetível a outras condições e, às vezes, eu descubro que essa indeterminação ela é muito útil para mim ter outras aplicações do diodo.